Nós vamos falar sobre oração. Eu já cheguei à conclusão de que tão cedo eu não vou terminar esse tema, né? Porque vou ministrar sobre uma parábola, né? Que fala sobre a necessidade de oração. Mas antes de nós falarmos sobre a necessidade de oração, nós precisamos falarmos sobre oração. Nós precisamos entender o seguinte: por que oração é importante? Primeira coisa. Então hoje você vai colocar tico e teco para funcionar aqui com vontade. Eu disse que seria uma aula, né? Eu tenho 40 minutos para dar uma aula sobre esse assunto. Então, se eu não conseguir terminar hoje, a gente continua. Mas antes de eu falar a respeito de como orar, eu preciso despertar no seu coração a importância da oração. A importância da oração. Oração é essencial na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Oração é o alimento de todo cristão. Mas por quê? Por que oração é tão importante? Por que oração é uma coisa tão essencial na vida de alguém? Vamos entender isso. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 2. Vamos entender primeiro isso. A formação do homem e o propósito de Deus na formação do homem. O homem é o projeto primeiro de Deus. O homem é a primeira ideia do Deus Todo-Poderoso. O homem é a coisa que Deus primeiro pensou. Pastor, não foi o céu e a terra, não foi a luz a primeira coisa que Deus pensou? Não. A primeira coisa que Deus pensou foi o homem. Como é que eu sei disso? Eu sei porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já havia provido a provisão para a redenção de um homem que cairia, mas esse homem não havia sequer sido criado. Então, antes de Deus pensar no céu e na terra, Deus pensou no homem. E como Deus não está preso ao tempo, Deus é atemporal, Deus sabia que este homem cairia. Deus sabia que este homem pecaria, Deus sabia que este homem se distanciaria dele, mas Deus também pensou numa maneira de redimir este homem, e no coração de Deus, desde a eternidade, Deus proveu o sacrifício pela nossa redenção. O sacrifício é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu chego a uma conclusão. O primeiro sonho de Deus foi o homem. O primeiro projeto de Deus foi o homem. Tudo, então parte deste ponto. Primeiro ponto, primeira coisa, o homem é o centro da criação divina. O homem é a coroa da glória de Deus. O salmista no Salmo 8 diz que Deus criou o homem e o revestiu de honra e de glória e criou este homem um pouco menor do que Elohim. Um pouco menor do que o Criador. Eu sei que em algumas Bíblias está escrito um pouco menor do que os anjos, mas isso é uma tradução errada. Em nenhum momento Elohim é traduzido como anjo. Elohim é o Deus Criador. E diz o salmista que Deus criou um homem um pouco menor do que Elohim, e de honra e de glória coroou e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. O homem é o coração da criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. Tudo que Deus faz, depois de pensar no homem, Deus faz por causa do homem. Deus não faz o homem por causa de outra coisa, mas Deus faz todas as coisas por causa do homem. Por isso que o homem é o centro da criação. O homem é o coração da criação. Veja o que diz Gênesis capítulo 2. Eu vou ler para vocês na minha versão, acompanhem na sua. Diz assim: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia, aí vai falar, versículo 4. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé Deus criou o céu e a terra. A história do início da humanidade. Não é a história do início da criação. A ênfase não está na criação, a ênfase está na humanidade, no ser humano. Em algumas versões me dizem, essa é a história da criação do homem. Então o centro do relato aqui é o homem e não a criação. O principal motivo é o homem. Versículo 5. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Olha o homem, olha o homem. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou alma vivente. Versículo 8. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O jardim foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do jardim. Deus criou o jardim para que o homem pudesse viver neste jardim. Para que o homem pudesse morar no jardim. A casa é feita por causa do morador e não o morador por causa da casa. Amém?
A casa, o jardim é uma casa, o corpo é uma casa, o jardim é uma casa, a terra é uma casa. Tudo isso só tem sentido se existir alguém morando nele. Senão, não tem sentido de ser. Não há vida nisso, não há manutenção por si só. O homem é quem vai fazer tudo isso. Versículo 9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Provisão. Provisão para quem? Para? É para dizer na lata, gente. Provisão para? Então o homem é o centro. O homem é o centro. Provisão para o homem. E no meio deste jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também para testar o homem. Tudo tinha como alvo o homem. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. E aí ele vai relatando tudo. Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente isso. O objetivo da criação de Deus, o homem. Ali no jardim havia a presença de Deus, ali no jardim havia a provisão de Deus, ali no jardim havia o cuidado de Deus. No jardim o homem e Deus estavam unidos. O homem era a coroa desta criação, o homem era o motivo desta criação. E vocês sabem o que aconteceu. Vocês conhecem a história. E vocês sabem o que aconteceu. O homem comete alta traição contra o Senhor. O homem se rebela contra o seu Deus, né? Olha o que é que Deus vai fazer. Aí o homem se rebela contra Deus, o homem peca contra Deus, o homem se distancia de Deus, o homem perde a sua comunhão com Deus. E quando o homem perde a sua comunhão com Deus, preste bem atenção para isso. Pastor, o senhor está falando sobre oração? Estou falando sobre oração. Quando o homem perde a sua comunhão com Deus, o homem perde a provisão, o homem perde a saúde física, emocional. O homem perde o cuidado de Deus. O homem perde a paz. O homem, a primeira coisa que ele descobre é medo. O medo toma conta do homem. A fuga de Deus. A consciência do pecado vem sobre o homem. Tudo isso é consequência do pecado. Mas a primeira coisa que o pecado faz, o pecado quebra a comunhão do homem com o seu Criador. Então, assim como quando o homem é colocado dentro do jardim por Deus, todas as coisas que o homem precisava já estavam ali porque Deus pensou em tudo isso para o homem. Agora que o homem se distancia de Deus, automaticamente o homem perde todas as coisas. Então, a maior necessidade que o homem passa a ter é de comunhão. Se o que fez o homem perder todas as coisas foi quebrar a comunhão com Deus, então o homem não precisa de coisas. E aqui está o grande engano dos nossos dias. O homem não precisa de saúde. O homem não precisa de provisão material. O homem não precisa de um remendo aqui, ali e acolá. Não é isso que o homem precisa. O homem precisa de comunhão com o seu Criador. Porque na comunhão com o seu Criador, todas estas coisas estão atreladas dentro deste pacote. É por isso que nós sempre dizemos, o que mais você precisa é de Jesus. Porque em Jesus você tem todas as coisas. É isso que Paulo vai dizer. Quando ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Efésios, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é com Cristo Jesus, é em Cristo Jesus. Quando eu me descubro em Cristo Jesus, eu descubro que em Cristo Jesus eu tenho todas as coisas que eu preciso. Assim como o homem em Deus, antes da queda no Éden, ele tinha todas as coisas que ele precisava. O homem perde a comunhão, perde todas as coisas. That's it. Ou tudo ou nada aqui no pacote. Então o que eu preciso? Comunhão. O que eu preciso? Retomar esse relacionamento. Eu preciso voltar ao lugar primeiro. Eu preciso voltar ao lugar onde Deus está. Eu não preciso voltar ao lugar... A irmã me pediu semana passada, fala mais devagar, pastor, para eu traduzir. Eu não preciso voltar... Eu não preciso voltar ao lugar das coisas. Olha a ordem de prioridade. Bota aí a cabeça para funcionar. Eu não preciso colocar como meta na minha vida as coisas, porque as coisas são consequência. Eu preciso de estar no lugar onde aquele que cria as coisas está. Porque quando eu estou no lugar onde aquele que criou todas as coisas, pensando em mim, está... eu tenho nele todas as coisas que eu preciso. Vocês lembram de uma frase de Jesus? Buscai, em primeiro lugar, e o quê? E a sua? E o que é que vai acontecer? Todas as vos serão. Acréscimo não pode nunca ser prioridade na minha vida.
Eu não trabalho pensando na hora extra, eu trabalho pensando no salário. Hora extra é acréscimo. Eu não posso pensar no acréscimo, eu não vivo de acréscimo. Eu não faço planos em cima de acréscimo, porque acréscimo pode vir e acréscimo pode não vir. Concordam comigo? Você trabalha numa empresa, você pode ter um bônus ou pode não ter. Você não planeja o seu orçamento em cima do acréscimo. Você planeja o seu orçamento em cima do salário. Trazendo isso para o que Jesus disse, o nosso salário é o reino de Deus e a sua justiça. As coisas são acréscimos. Se vier, vem. Se não vier, não veio. Mas nele você tem todas as coisas. Então, a grande necessidade do homem é comunhão. É comunhão com esse Deus. Agora veja, quando o homem peca, o homem é expulso da presença. Vocês conhecem o texto, né? O homem é expulso da presença. E olha o que é que Deus vai fazer. Versículo 22 diz assim, do capítulo... Quanto? 2, né? Do capítulo 2. Então declarou Yahvé Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e comendo possa viver para sempre. Um dia eu falo sobre isso. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins. No original aqui são 2 querubins. Hã? Isso, não sei não. É 3? É 3 em 2. Foi o Ivo que disse que era 2. Hã? Tava no 2, né? Já pulei pro 3, gente. Hoje tem que ser acelerado. Foi o Ivo que soprou aqui errado. No leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins. Na minha versão tem seus querubins. No original aqui são 2 querubins. Deus colocou 2 querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Segundo o Talmud, que são os livros de explicações rabínicas, os rabinos dizem que esses 2 querubins têm nome. É justiça e misericórdia. Deus colocou a justiça e a misericórdia guardando a entrada do jardim. E essa espada de fogo flamejante que rodeia o jardim, impedindo do homem entrar, é a palavra de Deus que precisava se cumprir primeiro para que o homem pudesse ter acesso outra vez ao jardim do Éden. Esses 2 querubins que Deus colocou guardando a entrada de acesso ao jardim. Agora veja, irmãos. Vejam comigo, a importância do jardim não eram os frutos que tinha ali dentro. A importância do jardim não era o rio que irrigava todo o jardim. A importância do jardim é que em todo o universo, aquele era o único lugar onde o homem podia encontrar-se com o seu Criador. O que a Bíblia está dizendo? O acesso do homem à presença do Criador estava interrompido. E havia 2 seres celestiais, cujo nome, segundo os rabinos judeus, são justiça e misericórdia, que estavam guardando a entrada e uma espada de fogo rodando este jardim para que o homem não entrasse de volta ali, para não comer da árvore da vida. Por quê? Porque a árvore da vida traria a eternidade ao estado em que o homem se encontrava. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim, e a árvore da vida, Deus está colocando o homem num teste. Se o homem criado santo e perfeito comesse da árvore da vida, o homem estaria perpetuando o seu estado de santidade. Mas se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem estaria rejeitando o seu estado de santidade. O sem vergonha foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E pecou. Por que Deus o expulsa? Porque se o homem comesse agora, que o homem havia caído, se ele comesse da árvore da vida, ele perpetuaria o seu estado de depravação e não haveria jeito do homem ser redimido. Deus o expulsa para que ele não coma desta árvore e perpetue, porque Deus tinha um plano. O cordeiro já havia sido morto para nos redimir. Tinha que deixar a porta aberta para a redenção. E livrar. E o que vai acontecer com este jardim que ficava ali no Iraque? O que vai acontecer neste lugar? O que vai acontecer com esse jardim? Ele foi tirado da terra.
Tem algumas pessoas que dizem que o jardim do Éden se tornou oculto aos olhos dos homens. Eu não creio nisso. Eu creio que o jardim foi tirado da terra e foi levado para o paraíso. Por quê? Porque João, na revelação do Apocalipse, viu o jardim do Éden. Viu a árvore da vida e as suas folhas e os seus frutos. E a primeira coisa que ele disse que acontece com esta árvore, os seus frutos é o fruto que produz vida. E quando nós chegarmos na glória, a primeira coisa que eu e você vamos fazer é comer deste fruto. Para quê, pastor? Para que se perpetue o estado no qual nós entramos na cidade santa e nunca mais o pecado possa entrar dentro do coração de nenhum homem. A essa altura, Gisele já comeu. Inveja da pílula. Já tá, não tem jeito. Pastor, aí já responde uma pergunta sua. Existiria a possibilidade de uma pessoa, depois de tudo acontecer, do homem voltar a pecar? Não. Por quê? Porque a primeira coisa que nós faremos quando chegarmos na cidade santa é comer da árvore da vida, que vai deixar eterno o estado no qual nós nos encontramos, o estado de redenção. Então não haverá possibilidade de pecado outra vez, porque esta árvore, este fruto, vai garantir a nossa condição eterna. Diga glória a Deus por isso. Diga de novo glória a Deus para tirar o casaco. Só mais uma vez? Pronto, tá bom já. Ok? Então, esses dois querubins vão guardar a entrada do jardim. O homem não poderia ter acesso a Deus. O alvo principal era acesso à presença do Senhor. Tudo o que nós precisamos é acesso à presença de Deus. A partir deste momento, nasce no coração do homem um desespero. Acesso pela presença de Deus. Satanás sabe disso. Por isso que existem tantas religiões, por isso que existem tantas loucuras, por isso que existe tanta idolatria, por isso que existe tanta vontade de manipular o mundo sobrenatural, por isso que todos nós somos seres espirituais e temos um desejo pelo oculto, pelo invisível, e você vai tentar responder isso de todas as maneiras. Porque existe um desejo no coração do homem, mexer com o sobrenatural. Nós sentimos falta de um lugar onde nós adoramos sem véu, sem mistura. Nós sentimos falta do mundo espiritual. Todo ser humano tem curiosidade sobre este assunto. Não é não? Não é não? Todos nós temos curiosidade sobre estas coisas. Isso denuncia a nossa origem. É igual o goiano que sente falta de piqui e pamonha. Não é não? Denuncia a tua origem. Nordestino que sente falta de farinha, rapadura, carne de sol, aleluia. Gaúcho de chimarrão, denuncia a nossa origem. Por que eu acho tão interessante as coisas do céu? Por que eu tenho medo de alma penada, de assombração? Por que o povo, quando não conta esses negócios, desde pequenininho a gente tem medo? Porque isso denuncia a nossa origem. No fundo, nós sabemos que é muito mais real o mundo invisível do que o visível. O cabra diz que não acredita em nada. Mas quando você começa a contar umas histórias de assombração, o caba não dorme direito de noite, quer dormir agarrado com a mulher, dorme agarrado com a mãe, porque no fundo, o espírito dele vai dizer, existe e é real. Você não conhece, você não entende, mas é real. Eu achei tão interessante um dia desse, um negócio que eu vi, e alguém até fez um comentário que era para eu ter feito. Eu acho, não sei onde é que foi, teve uma marcha aí de satanistas, andando, defendendo o satanismo e se autodenominando ateu. Eu disse, oxente, como é satanista e ateu? Foi contra o presidente Trump, né? Oxente, somos ateus, estamos fazendo uma marcha de satanismo. Como é que pode? Você acredita ou não acredita? Você acredita no sobrenatural ou não? Porque para mim ateu não acredita, só acredita na matéria. Naquilo que é palpável, que apela para os sentidos. Então não faz sentido esse tipo de coisa. Todos nós nascemos com esse desejo. Qual é o desejo? Voltar ao lugar onde a presença de Deus está. Sabia disso? Sabe qual é o desejo maior do seu coração? Voltar ao lugar onde a presença de Deus está. Sabe por que as pessoas têm depressão? É a alma que não suporta mais viver longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe aquela tristeza que às vezes bate no nosso coração e nós não sabemos de onde ela veio? Todo mundo aqui já sentiu ela? Todo mundo, não já? Eu já, várias vezes. Do nada dá uma tristeza, é saudade do lugar onde a presença de Deus está. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Isso vai determinar uma motivação no meu coração. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E as coisas? É acréscimo. Mas havia dois querubins. Diga justiça. Não, de boca cheia. Me ajuda. Diga justiça e misericórdia. Estão lá na porta. Ninguém podia entrar. O jardim é tirado.
O impedimento está. Esses dois querubins revelam uma coisa para nós. Existiam duas coisas no caráter de Deus que precisavam ser supridos: a justiça e a misericórdia. Quando Deus, depois daqui, 2.400 anos se passam, 2.600 anos mais precisamente, Deus vai revelar um desejo no coração dele, o desejo de estar no meio do seu povo. Não é interessante que primeiro é um desejo meu, agora, depois do cativeiro do Egito, Deus vai revelar um desejo que está no coração dele. Eu acho isso lindo. Deus sentiu saudade da presença do homem diante dele. Oh, coisa linda, não é lindo, né? Você sabia que Deus tem saudade de você? Você sabia que Deus tem saudade daqueles momentos de oração? Você sabia que Deus tem saudade? Você já sentiu aquele desejo, às vezes, quando você acorda ou você do nada, e você sente algo que te impele a ir adorar, ou cantar, ou adorar a Deus, ou estar sozinho com o Senhor? Vocês sentem isso? Vocês sentem isso? Amém? É Deus, é o Espírito Santo trazendo para o nosso coração saudades que Deus está sentindo. Às vezes você vai a Deus achando que Deus vai trazer um grande peso de intercessão, ou uma revelação profunda, e Deus não traz revelação profunda nenhuma, Deus não traz peso de oração nenhum. Aí quando termina aquele período de oração, diz assim, o que o Senhor o Espírito estava me chamando para orar? Para quê? Tem gente que acha que todo chamado de Deus para orar diz respeito a alguma necessidade. Eu venho descobrindo que a maioria das vezes Ele nos chama para a presença dEle simplesmente porque Ele quer que nós estejamos na sua presença. Agora eu descobri outra coisa. Ninguém sai da presença de Deus da mesma maneira que entrou na sua gloriosa presença. Aleluia! Aleluia! Deus vai sentir saudade do homem. Deus liberta o povo do cativeiro do Egito e revela esta saudade. Quando Deus chama Moisés, eu estou falando sobre oração, viu? Mas você tem que entender por que você precisa orar. Porque eu descobri que eu já preguei tanto na minha vida sobre oração e o povo não ora. Porque o povo aprende como se ora, mas não aprende o porquê precisa de orar. Quando você descobre por que você precisa de orar, nego velho, oração se torna o carro-chefe da sua vida. E aí você descobre a principal arma que você tem. Deus tira o povo, 430 anos mais ou menos de cativeiro no Egito. Deus vai tirar o povo através de Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, olha o que é que Deus diz a Moisés. Vai a Faraó e diz a Faraó, deixa o meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Deus não liberta o povo, colocando no coração de Moisés a necessidade de que o povo entrasse na terra prometida. Muitas vezes nós damos uma ênfase tão grande a que Deus tirou o povo do Egito para levar o povo para a terra prometida. Egito, terra prometida, Egito, aí o homem torna-se o centro. Mas não foi essa palavra que Deus dá a Moisés. Deus diz, tira o meu povo para que este povo me preste culto. Não foi assim? Eu não vou entrar em todos os textos, porque vocês conhecem a Bíblia mais do que eu. Não vou entrar em todos os textos aqui para a gente ganhar tempo. Mas é isso que Deus vai dizer. Eu quero libertar o meu povo, todo aquele negócio que Deus fez, que vocês estão tudo assistindo na Record, toda aquela coisa que Deus fez para libertar o povo, tinha um único objetivo. Deus queria se encontrar com o seu povo. Diga glória a Deus por um negócio desse. Isso não é tremendo, irmãos? Que Deus apaixonado. Quando chega no meio do deserto, Deus é santo, não pode habitar em qualquer coisa. Deus dá a lei. Vocês podem ver um vídeo que eu gravei semana sobre a diferença entre lei moral e lei cerimonial. Deus dá a lei a Moisés, que revela o caráter santo. Mas depois Deus vai dar uma lei cerimonial. Rituais, cerimônias, um monte de coisa que seriam pré-requisitos para que o homem tivesse uma experiência com Deus. E Deus vai dizer a Moisés uma coisa: edifica-me um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Isso é outra coisa digna de um glória a Deus, né? Olha o desejo dele. Não foi o povo que pediu a presença de Deus no meio deles. Foi Deus que revelou a Moisés, eu quero estar no meio do meu povo. O povo armava tenda e desarmava tenda. Por 40 anos o povo viveu em tendas no meio do deserto. Mas sabe o que é que eu acho tremendo nisso? Por isso que eu gosto tanto da festa do tabernáculo. Sabe por que eu acho tremendo? Israel passou 40 anos armando tenda e desarmando tenda. Mas Deus e Yahvé também passou 40 anos armando tenda e desarmando tenda no meio do povo que ele tanto amava. Isso não é tremendo? Não é não? Ele poderia ficar no seu trono de glória, só dando as orientações de lá. Ele é Deus, mas ele queria estar no meio do povo. Ele queria participar. Ele queria ser parte. O povo armava a tenda, ele armava a tenda também. O povo desarmava a tenda, ele desarmava a tenda também. E ele disse, eu vou vir. Faça uma tenda para que eu esteja no meio do meu povo. Eu quero estar no meio do meu povo. Aleluia.
Isso me faz lembrar do nome que Isaías dá para Jesus Cristo. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. Aleluia. No meio de nós. Não é um Deus lá longe, lá onde, homem? Não, é um Deus aqui, no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Um Deus que está aqui. E na nova aliança ele ainda acha pouco, né? Ainda se faz homem para comer feijão e farinha no meio de nós. Não existe Deus como o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Eu quero estar no meio do povo. Então eu tenho que entender uma coisa. Primeiro, eu tenho necessidade da presença. Eu tenho necessidade de estar com Deus. Eu tenho necessidade de estar com Deus. Essa é a minha maior necessidade. E Deus tem desejo de estar comigo. Diga amém. Diga isso, diga eu tenho necessidade de estar com Deus. E Deus tem desejo de estar comigo. Guarde essas coisinhas, porque elas são chaves para você entender por que eu preciso orar. Por que a oração é tão importante? Como é que eu faço nesse negócio? Aí Deus disse para Moisés, faça um tabernáculo, para que eu more no meio do povo. Agora você vai fazer uma arca para mim. Não vou pregar sobre a arca, porque isso é uma outra pregação. Faça uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E sobre a arca você vai fazer um propiciatório. A palavra propiciatório significa tampa, cobertura. E sobre o propiciatório, você vai fazer duas coisas. Você vai construir 2 querubins, com as asas cobrindo o seu rosto, olhando para baixo. E eu virei ali. Onde que eu virei? No meio dos querubins. Aleluia! E ali do meio dos querubins, eu falarei à casa de Israel. Quem são estes 2 querubins, pastor? Os mesmos que estavam guardando a entrada do jardim, justiça e misericórdia. Do meio da justiça e da misericórdia, em figura, Deus falaria com a casa de Israel. Mas tinha que ter um derramamento de sangue. O sangue tinha que ser colocado sobre aquela tampa, cobrindo o pecado do povo, cobrindo, não tirando. E Deus vinha do meio dos querubins, e Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo, porque o povo não tinha coragem de chegar. Ali estava aquele querubim. O que era que os querubins estavam ali fazendo? Qual era o objetivo daqueles querubins? O objetivo daqueles querubins era o mesmo que eles estavam lá no Jardim do Éden. O objetivo daqueles querubins era tomar por garantido de que ninguém chegaria até aquele lugar sem derramamento de sangue. Então, em outras palavras, os querubins estavam naquela arca para impedir a entrada do homem livremente à presença de Deus. Porque ele sabia que Deus estava ali. E Deus ia querer, e o povo ia querer chegar perto de Deus, porque o povo tem necessidade de Deus. Mas Deus é santo. E se o homem entrasse na presença de Deus de qualquer maneira, o homem morreria. E aquela arca foi conduzida, e a presença de Deus no meio de Israel garantia a vitória de Israel em todas as batalhas. Quando o rei Josafá foi guerrear contra os inimigos, Deus deu uma estratégia a Josafá que é espetacular. Porque zombaram tanto de Josafá, porque o exército de Israel era muito pobre, muito pequeno, muito fraco. Deus disse para Josafá, olha, aquele texto que todos os pentecostais gostam, né? Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, eu vou pelejar por você, mas como? Qual era a estratégia? Deus faz com que o exército de Israel se torne motivo de piada em todos os povos da terra. Porque todos os exércitos da terra colocavam na frente do seu exército os melhores soldados, os escudeiros, os soldados mais valentes para dar proteção. Mas Deus disse a Israel, Deus disse ao rei, tira os soldados valentes, coloca os levitas adoradores na frente, eles vão tocando e cantando e exaltando o meu nome, dizendo aquele salmo que diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a arca da aliança vai na frente, e o povo ficava olhando para aquilo e dando risada, e Deus enviava o seu poder no exército inimigo, e os exércitos inimigos lutavam uns contra os outros, e Israel vencia todas as batalhas, sem levantar uma única espada, nem dar nenhum tiro, aleluia. Por quê? Porque aí Deus vai revelar uma outra coisa. Uma outra coisa que Deus vai revelar. E todo mundo ficou em dúvida, Israel fica em dúvida. Por que esse momento, esse negócio de colocar os cantores, os tocadores, os tangedores na frente do exército está nos garantindo vitória? Não era a voz bonita dos cantores. Não era o fato de tocarem com habilidade. Deus vai trazer uma verdade para Israel. Porque eu habito no meio dos louvores do meu povo. Era Deus, era a presença de Deus que estava causando aquela vitória.
Era a presença de Deus que era atraída até aquele lugar. Era a presença de Deus que vinha. Aonde a presença de Deus está, todas as batalhas são vencidas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O povo não tinha que ficar preocupado em guerra, o povo tinha que atrair a presença. O trabalho de Israel principal era se organizar para atrair a presença. Atrair a presença. Tudo que eu preciso é da presença. Eu preciso dele. E lá estava a arca com a justiça e a misericórdia. Mas aquilo era tudo figura. Ô, irmão, só para andar um pouco. Só para andar. 1500 anos se passam desde este tempo. E a virgem concebeu e deu à luz um filho. Aleluia. Cumprindo a profecia de Abraão de que Deus proveria para si um cordeiro. Um cordeiro. Daqui a pouco eu vou fazer um teatrinho aqui, se der tempo hoje, para mostrar para vocês como é que funcionam essas coisas. Deus proveria para si um cordeiro que não cobriria o pecado. Ele não lidaria com um propiciatório que estava em Jerusalém. A palavra propiciatório, propiciar é cobrir, cobertura. O sangue de um cordeiro era colocado sobre aquela tampa e colocado sobre as pontas, os chifres do altar, e era uma cobertura do pecado de Israel. O pecado estava coberto, dia de Yom Kippur. Até hoje Israel lamenta, se arrepende no dia de Yom Kippur. E um animal era sacrificado e o sangue era colocado dentro, sob o propiciatório e nas pontas do altar. O pecado de Israel estava coberto por 1 ano. Mas esse não era o plano original de Deus. Isso era um paliativo, isso era uma mensagem profética. Paulo diz em Gálatas que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. E João, quando encontra com ele nas águas do Jordão, dá um grito e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o cordeiro que cobra, é o cordeiro que tira o pecado. Por que tirar o pecado? Por que Deus precisava fazer um sacrifício tão grande para tirar o pecado? Por que vencer o pecado? Por conta de 2 coisas: necessidade e desejo. Necessidade do homem e desejo de Deus. Eu vou dizer um negócio para vocês. Você sabia que quando Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, a coisa que estava mais no coração de Deus era reatar a amizade com o homem a quem ele tanto amava. Vocês não me ouviram, não? Ficaria, se vocês me ouvissem, não tinha essa cara ré de... Desejo de Deus de estar comigo. Necessidade minha de voltar a ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Porque aquilo que estava acontecendo em Israel não respondia à necessidade. Primeiro que era só dizia respeito a Israel. E só o sumo sacerdote que entrava naquele lugar. Deus não queria isso. Deus tinha dito através do profeta de que chegaria um dia em que ele trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne, colocaria dentro de nós o seu espírito e todos nós seríamos sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. Era esse o sonho de Deus, queria-nos de volta. Sacerdote é aquele que chega diante de Deus. Ele nos queria todos de volta, não era só uma pessoa. Não era só um homem escolhido no meio, não era só Arão, era todos. Deus queria todos na sua presença. Deus tem saudade de você na presença dele. Não é o pastor, não é o cantador, não é o tocador, não é o pregador. É a igreja redimida de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Jesus vem. O cordeiro que tira o pecado do mundo morre na cruz do Calvário no nosso lugar. É sacrificado ali. Glória! Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia! Diga glória a Deus por isso. E é tão interessante que quando os discípulos, diante do relato de Maria de Magdala, correm para o túmulo, eles descobrem uma coisa engraçada. Quando Pedro entra, ele vê 2 seres. E ele identifica como 2 anjos. Que dizem àqueles homens: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou e aparecerá para vocês. Quem são aqueles 2 anjos? Justiça e misericórdia. Que estavam tapando a entrada lá no Éden, que estavam em cima da Arca da Aliança e que agora chegam para dizer ao homem: vocês já podem entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. O caminho está aberto. Eu vivi até agora impedindo vocês de entrar. Agora eu estou aqui para anunciar: pode passar, porque existe um novo e vivo caminho para vocês, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso entrar.
Eu preciso entrar. Irmãos, não existia em Israel um ritual tão rigoroso, tão minucioso como o ritual que era feito para que um homem pudesse chegar representando uma nação diante da Arca da Aliança. O animal tinha que ser puro, inspecionado. Tinha que ser levado à piscina lá de Betesda para ser lavado. Depois voltava para o sacerdote, olhava tudo, não tinha mancha, não tinha defeito, não tinha nada. Era um negócio para que Deus não fulminasse o povo. E o povo fazia tudo isso? Fazia. Por quê? Porque o povo queria ter um pouquinho da presença do Deus Todo-Poderoso. Ô igreja amada e preciosa de Jesus de Nazaré, hoje nós temos livre acesso ao trono da glória. Por que eu preciso orar? Porque é a única maneira de eu voltar ao lugar de onde eu nunca devia ter saído. O que a oração faz? A oração me devolve para a presença de Deus. A oração me coloca de volta nesta presença. Eu tenho livre acesso a Deus. Olha para cá. Você tem livre acesso da presença do Deus Todo-Poderoso. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa de alguém lhe representando. É você que chega na presença do Senhor. É por isso que eu tenho uma agonia quando eu chego na igreja, que eu vou ministrar, principalmente a adoração, que está aqui um bando de gente olhando, assistindo um cantor, como se alguém estivesse fazendo alguma coisa por você aqui. Ninguém. Se você não entrar, aqui, se você não entrar, ninguém entra no seu lugar. Nem a mulher entra no lugar do marido, nem o marido entra no lugar da mulher, nem a mãe entra no lugar do filho, nem o filho entra no lugar do pai. Ninguém. Deus quer ter um encontro pessoal com você. Esqueça as crianças. Ninguém. Não, preste atenção aqui. Não perca o fio. Deus quer ter um encontro pessoal com você. E neste encontro, todas as coisas podem acontecer na sua vida. Porque eu estou diante dele. É como se eu voltasse ao jardim. Aí a cura acontece sem ninguém tocar em você. Aí a provisão acontece sem ninguém tocar em você. Aí é porque nós estamos tão presos ao reino do sentido que nós queremos que alguém encoste na gente, né? Que vá, o profeta, olhe pastor. Eu acho tão engraçado quando alguém chega para mim assim. Por que tocou no... Deus usou um profeta e me disse. Tá, e daí? Você sabia que as coisas que vão mais mexer na sua vida e que vão mover você, não vai ser aquilo que você ouviu de Deus pela boca de ninguém, mas vai ser aquilo que você ouviu de Deus, fechado dentro do seu quarto, de joelho no chão, em lágrimas, e só você sabe a hora e o dia que Deus falou com você? É isso que vai mover você na hora da crise? Porque na hora da crise, não é o que o outro disse para você. Porque você vai... Primeira coisa que você vai fazer, não é confiar no que ele disse, é duvidar se aquilo veio de Deus ou não. É ou não é? Alguém chega e profetizou para você que tal coisa ia acontecer, aí não acontece. Aí você diz assim, mas pastor, mas fulano não profetizou? Sabe o que é que você está dizendo? Eu vou traduzir o que você disse assim. Que profeta mentiroso era aquele? Não? Ou só sou eu que digo isso? Primeira coisa que você diz, mas quando você entra no seu quarto, fecha sua porta e ora ao Pai que está no céu, e o Pai em secreto revela os seus mistérios ao seu coração, você nunca vai duvidar daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. O encontro a sós com Deus marca a nossa vida. Eu dizia aqui, eu acho que foi a semana passada, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, o Pai é nosso. Mas quando Jesus nos chama para entrar dentro do quarto e fechar a porta, ele diz, o teu Pai. Sabe o que é que nós precisamos e o que é que nos sustenta? É quando Deus deixa de ser o nosso e passa a ser o meu. Isso me sustenta. Enquanto eu não tiver a experiência com o Pai meu, o Pai Nosso no atacado não funciona. O problema é que hoje em dia as pessoas estão vivendo no atacado e Deus nos chamou para viver no varejo. Porque naquele grande dia não vai chegar no atacado. É no varejo. É você e Deus. Tá. Eu preciso construir o meu altar de oração ao Senhor. Eu preciso voltar para o lugar onde o pecado me tirou. E eu tenho todas as coisas para chegar a este lugar. Através do novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu para mim. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Porque a oração me conecta com Deus.
A oração me devolve a este lugar. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar em mente é que só existe uma forma de eu construir relacionamento com Deus: oração. Tem várias formas de oração: adoração, ação de graças, louvor, intercessão, petição, guerra espiritual. Mas a principal coisa que tudo isso vai gerar em mim é presença do Senhor. Eu estou aonde? Onde tu estás. Lembra de um corinho bem de antigamente, assim: eu só quero estar aonde estás, junto a ti, meu Deus, para sempre. Leva-me ao lugar aonde estás. Este é o meu clamor, Senhor. Eu quero estar contigo, desfrutar de tua presença, comer da tua mesa e cercado por tua glória. Em tua presença é onde eu sempre quero estar. Eu só quero estar. Eu quero estar onde tu estás. Sabe qual é o nosso problema? Os nossos cultos tirou Deus de centro e ficou a gente, né? Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, a porta vai abrir, o outro vai na plateia, o outro vai para o palco, é sabor de mel, sabor de fel, cai não sei quem, fulano é o teu inimigo, vai ficar triste com você, o outro vai invejar o que Deus vai te dar. Tiramos Deus de cena. Sabe o que é que está acontecendo? Nós estamos definhando. O culto deixou de ser cristocêntrico e ficou egocêntrico. Eu dizia ontem em Londres, a pior maldição que eu descobri que a teologia da prosperidade trouxe para os arraiais evangélicos foi que as pessoas se tornaram ensimesmadas. Você vem para o culto por você. E o pior, além de ser por você, é com a motivação errada. A minha bênção, minha vitória, minha, até dentro da igreja, né? Meu ministério. Aí é o lado espiritual, né? O meu ministério. Deus vai honrar o teu ministério. Que meu ministério? Pastor, qual é o seu ministério? Ministério é serviço. O que aparecer para eu fazer é meu ministério. Ah, pastor, mas o senhor não é um mestre na palavra? Isso é ofício. Ministério é serviço. Na hora que eu estou arrumando as cadeiras da igreja, meu ministério é arrumador de cadeira da igreja. Se é para montar o som, meu ministério é montador de som da igreja. Lavar o banheiro? Lavador de banheiro da igreja. Esse é um ministério. Ministério é serviço, não tem meu. O Senhor da igreja é que determina o que é que eu vou fazer na hora que Ele bem quiser, porque eu quero estar na presença do Senhor. E o que é a oração? A oração me leva a este lugar. A oração me devolve ao Éden. Então, a primeira busca que eu devo ter em oração é pela presença. A primeira consciência que eu tenho que ter é o seguinte: Deus, tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que eu preciso. Deus, eu vou buscar Deus. Buscar em Deus. Olha o que é que Deus diz. Olha, irmãos, nós lemos esses textos e não prestamos atenção, né? Buscar-me-eis e me achareis. Ele não diz achareis a minha bênção, a tua vitória, o teu milagre. Buscar-me-eis e me achareis. Quando tu me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado por ti. Ele. Eu quero Deus. E o que Ele vai fazer? Aí eu desculpo na hora que eu estiver lá com Ele. Eu vou descobrir com Ele. Porque eu vou descobrir, a primeira coisa que eu vou descobrir se eu encontrar Deus, quando eu me fecho com Deus. Quando eu construo uma vida de comunhão com Deus, sabe qual é a primeira coisa que eu descubro? Que os pensamentos de Deus são diferentes dos meus. Às vezes eu chego cheio de plano diante dele, ele desmonta tudinho. Eu dou tanta ideia para ele, ele não aceita nenhuma.
Porque a gente vai para ele querendo que ele assine embaixo. É muito bem, muito bem, muito bem. A caneta, aleluia, o anjo vai assinar. É uns anjos assinando as coisas, né? Aí você vai, isso, aí ele diz, isso. Aí ele olha para mim e diz assim, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Eita, aí o bicho pega, né? Porque é tão bonito isso, mas e eu alinhar o meu pensamento ao dele? Aí eu vou ter que renovar a minha mente pela palavra e deixar que o Espírito de Deus alinhe meu pensamento ao pensamento do Senhor, porque eu só vou viver o que Ele quer fazer quando eu pensar como Ele pensa. Porque se eu não pensar como Ele pensa, eu vou orar errado, porque eu oro segundo aquilo que está na minha mente. Não é não? Eu estou pensando no norte, Ele está pensando no sul. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Eu tenho que ir para Ele. Eu tenho que ir para Ele. Para que eu entenda quais são os teus caminhos. Aí ele diz, porque os meus pensamentos são mais elevados do que os teus pensamentos. Isso é lindo, mas é terrível de ser vivido. Concordam comigo? Porque a gente pensa no aqui e agora. A gente pensa que é para ter saúde sobrando. Aí ele vem e diz que tem que morrer. A gente pensa que tem que juntar bastante dinheiro e ficar rico. Trilhardário, Eike Batista. Aí ele, como vê lá na frente, ele sabe que o Eike de hoje, o trilhardário de hoje é o fugitivo da polícia de amanhã. Aí ele diz, não! Isso é pensamento de derrota. Os meus pensamentos é que são bons para a tua vida. Aí eu disse assim, tá aí, como é que eu vou saber o que é que tu pensas? Ninguém conhece a mente do Senhor. Quem foi o teu conselheiro? Quem te deu primeiro? O Espírito Santo de Deus conhece a mente do Deus Todo-Poderoso. Aí eu descubro que o Espírito Santo mora dentro de mim. Eita! Aí eu descubro que só existe uma maneira de descobrir o que é que Deus pensa, me relacionando mais ainda com o Espírito Santo. Porque quanto mais eu conheço o Espírito Santo de Deus e me relaciono com Ele, mais eu entendo a maneira de Deus agir e pensar. E mesmo quando eu não entendo, eu descubro que eu sou capaz de me submeter à vontade dEle. Porque nem sempre eu vou entender, quase nunca. Mas quando eu entendo a maneira dele agir, entendo quem ele é, eu entendo, sabe o quê? O que é melhor. Você quer saber qual é uma coisa melhor do que entender o que Deus está fazendo? É entender quem ele é. Hã? Porque quando eu entendo quem Deus é, e eu entendo que eu coloquei tudo nas mãos dele e ele está no controle de tudo, eu descubro que o que está doendo hoje vai ser motivo de alegria amanhã. Que o que traz tristeza ao meu coração hoje vai trazer alegria amanhã. Porque eu não sei o que ele está fazendo, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso. Conheço ele. Ele me ama. Nós cantamos tanto isso, não é? Que chega abusou. Semana passada, a menina lá de Londres disse assim, vamos cantar a música Me Ama, disse, pelo amor de Jesus Cristo, não aguento mais. Me ama, já virou a cantiga do galo. A gente diz tanto isso, mas se ele me ama, Jesus disse assim, quem é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Ou pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente? Aí ele disse assim, e se vós que sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Então a primeira coisa que eu preciso descobrir é o seguinte, eu sirvo a um Deus que quer o meu bem. Nós vamos falar de oração mais. Hoje não vai dar nem para eu chegar onde eu queria. Foi só a introdução, aí agora já olhei ali, já deu meu tempo. Isso é a introdução, para chegar, só para dizer, você precisa orar. Mas você não precisa fazer uma oração agora. Você precisa viver uma vida de oração. Porque você não pode se alimentar só uma vez por semana. Vai desregular todo o teu organismo. Você precisa ter um hábito de alimentação saudável. Paulo diz que o exercício físico para pouco serve, mas o exercício espiritual serve para muito. Não é que o exercício físico não sirva, serve para pouco. Por quê? Porque eu estou investindo num corpo que vai apodrecer. Mas ele fala de exercício espiritual. Como é que eu estou me exercitando espiritualmente?
Quem é os ratos de academia? Quem é malhado aqui? Né? Eu estou olhando, procurando, tirando a Mariana, não estou achando mais ninguém. Não, filho. Luiz dando um sinal. Luiz, o pastor Luiz escorando o cotovelo no bucho e dizendo diga aí, eu mereço. Ah, meu filho, peça de volta o dinheiro da academia, porque estão roubando você. Se você começar a ser desregular no seu treino, não desanda tudo? A prática constante, a vida disciplinada. Eu fui no médico, o médico me disse assim, você tem que fazer 6 horas de exercício por semana. Mas doutor, 6 horas? Ele disse, não meu filho, mas é meia hora todos os dias. 6 horas num dia, o resto da semana sem fazer nada também não adianta nada. Ah não, eu não malhei ontem, hoje eu vou malhar o dobro. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma vida disciplinada. E transfira isso para o seu espírito. Homem, eu tenho uma disciplina, eu tenho que orar todos os dias 10 minutos. Eu não vou colocar tempo longo, não. 10 minutos, não orei ontem, hoje eu vou orar 20. Isso é religião. Você tem que manter uma vida cautela para que você não perca o seu momento de comunhão com o Senhor. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Porque isso me leva à presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Primeira coisa, o motivo da oração. Eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso estar com o Senhor. O caminho está aberto. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E a misericórdia de Deus foi também satisfeita quando Ele mesmo ofereceu o Cordeiro Pascal que morreu por nós naquela cruz, o seu próprio Filho amado. Os anjos que tapavam o caminho para a presença, hoje estão anunciando, venham. Por que nós não oramos? Não é? Não é não? Por que não oramos? Se nós precisamos tanto de estar com Ele, por que nós não oramos? Eu não estou dizendo vocês, nós. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Não funciona mais. Não. Por quê? Tempo precisava, antes de Cristo, que o povo tinha que fazer uma viagem longa de a pé, de burro e de camelo para chegar em Jerusalém, porque só era ouvida a oração que era feita lá. Mas agora, o véu foi rasgado e o Espírito Santo não está preso lá em Jerusalém. O Espírito Santo mora dentro de você. Eu não preciso. É ideal que eu me feche. Ah, mas a Bíblia não diz que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar minha porta e orar ao Pai? Você sabia que você pode se fechar com Deus no meio de um shopping lotado? Você sabia que você pode se fechar com Deus na 25 de março? Quem conhece São Paulo? Lá no bairro de Campinas, em Goiânia? Na maior muvuca do centro da cidade, você pode se fechar com Deus? Porque não está falando apenas de um lugar físico. Está falando de um encontro dentro do teu espírito, onde Deus fixou a sua morada. Você pode estar agitado sozinho dentro de casa, sem ninguém por perto, e você não consegue ficar a sós com Deus. Você já teve essa experiência? Você tenta ficar a sós com Deus e você não consegue. Tem um monte de gente com você. Aonde? O marido veio junto, a mulher veio junto, o filho veio junto, o patrão veio junto, o empregado veio junto, a conta para pagar veio junto, o gerente do banco veio junto, o cartão estourado veio junto. Aí você diz assim, mas eu estou sozinho. Não, você está com uma multidão. Não é não? Está com uma multidão. Aqui, olha, onde é o maior campo de batalha espiritual da nossa vida. Aqui, ó. E às vezes você está no meio de uma multidão. E o Espírito Santo diz, tchá, você não ouve mais ninguém. Você perdeu a consciência de que tem gente ali. Você está olhando para a cara da pessoa, mas você não está nem percebendo que ela está ali. Você entrou no Santo dos Santos. Você está cara a cara com Deus Todo-Poderoso. Não tem desculpa de tempo. Está lá no supermercado, está no cleaner, o Ruva está lá.
rindo da cara de você, você arrastando aquele bicho dando risada, e você lá. E você se fecha com Deus. Você sabe qual é o lugar que Deus mais fala comigo? No banheiro. Quem me conhece já sabe. No banheiro. Fazer igual os penteca. Tem um mistério no meu chuveiro. Rapaz, tem um mistério naquele chuveiro. Um dia eu estava pregando lá na igreja e eu estava orando. Fui tomar banho, de repente me veio a memória uma irmã da igreja, né? E eu estava orando por ela aí que cheguei na igreja. Eu e minha boca grande, né? Peguei e disse assim, minha irmã, eu estava tomando banho, lembrando da irmã. Todo mundo olhou e disse, pastor? Eu disse, não, minha gente, calma aí. Eu tenho um negócio bem debaixo do chuveiro e o Espírito Santo começa a falar comigo. Não sei por quê. Chuveiro ungido. Não é não, Maurício? Não, é não. Hã? Vou vender água engarrafada do meu chuveiro. Você sabia que você vai criar algo? Talvez seja porque eu me desconecto, né? Não sei. Talvez você tenha um lugar, um ambiente, um momento em que você se desconecta mais rápido. Sabe uma outra coisa que eu aprendi? Por isso que você tem que andar o tempo inteiro com Deus. Estou dando dicas. Já estou terminando. Interrompendo para a gente continuar no próximo culto. Sabe uma coisa que eu descobri? Que a qualquer momento o Espírito Santo pode te chamar para um. Por isso que você tem que, a Paulo diz assim, andai em espírito. Ele não diz tire um tempo para estar em espírito, ele diz andai em espírito. Por quê? Porque de repente você está lá trabalhando e o Espírito Santo chega e diz assim, eu quero falar com você. Você tem que estar pronto. Não é não? Não é não? Você está dirigindo e Deus começa a falar com você. Você está no metrô e Deus começa a falar com você. Você está no ônibus, Deus começa a falar com você. Você está limpando a casa, Deus começa a falar com você. Você está fazendo comida, Deus começa a falar com você. E isso é a beleza, porque nós não dependemos de um local, nós não dependemos de uma estrutura, nós não estamos presos a uma religião, nós somos o adorador, mas nós somos o santuário aonde a adoração acontece. Isso é tremendo. Eu carrego o templo junto comigo. Eu sou um adorador. Nós somos um bando de tartaruga. Carregamos nas costas a própria casa. Nós somos adoradores que carregamos o templo junto conosco. 24 horas por dia. E agora? Qualquer brechinha eu adoro. Porque o templo está armado 24 horas por dia. A tenda da revelação está preparada 24 horas por dia. E esta tenda da revelação é você mesmo, meu irmão. Eu não preciso de um ritual. Eu lembro que eu trabalhei um tempo numa casa de um grupo de pessoas muçulmanas, uma família muçulmana. E falando de Jesus um dia para uma mocinha lá da Etiópia. Muçulmana. E ela chegou para mim e ela disse assim, como você faz para orar ao seu Deus? Eu disse, eu simplesmente oro. Mas você não se lava? Eu disse, para tomar um banho é uma luta. Lavar, apesar. Como assim se lava? Mas você não tem que lavar suas mãos, seus pés, as partes íntimas. Eu disse, minha filha, eu fui lavado de uma vez por toda. E não foi em água, foi no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você ora em qualquer canto. Não tem que se cobrir. Não tem que tirar a sandália. Não tem que olhar. Não tem que ir para a igreja. Não tem que virar a cara para um lado. Não. É aonde? Eu disse, é dentro de mim. Ele está dentro de mim. Aí ela olhou para mim e disse assim, ai, como é melhor ser cristão, não é? Eu disse, é maravilhoso, minha filha. Levei ela a Cristo. Ela confessou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela chegou para mim desesperada e disse assim, mas Orlando, como é que eu faço? Eu não posso tirar o véu. Ela trabalhava para uma família da Arábia Saudita, e ela não tinha acesso nem aos documentos. Quando chega no aeroporto, eles tomam os documentos para eles não fugirem quando chega aqui na Inglaterra. Ela disse, se eu chegar no meu país, eu não posso tirar o véu, eu vou ser morta, eu vou ser... E vai mesmo, quem foi para a Jordânia sabe que não é brincadeira não, né, Luiz? Eu não tenho como. Eu disse, não precisa tirar véu, vai de véu. Mas e agora eu não posso parar de comer comida halal. Eu disse, eu sempre como halal, ralada sem ralar. Ore, abençoe e coma.
Eu não preciso mudar nem tirar essas roupas. Eu disse, não, fica com a roupa, boba. Não preciso sair da minha casa, não. Nem mudar a comida, não. Preciso de nada. Mas e o que? E como? Aí eu disse, porque o milagre não acontece fora de você. O milagre acontece dentro de você. Aí ela disse, é por isso que eu estou sentindo um negócio estranho dentro de mim. Tem um negócio, parece que está se mexendo dentro de mim. Um negócio. Eu não sei, é um negócio. Um dia ela me disse uma coisa, ela disse, eu não mudei de roupa por fora, mas parece que eu mudei de roupa por dentro. Que é isso? Nascer de novo. Eu preciso orar. Preciso estar com Ele. Preciso me fechar com Ele. Aí as coisas vão acontecendo. Se eu não estiver com Ele, eu não suporto, às vezes, até as orações respondidas dele. Uma vez eu assisti um filme e eu termino por aqui. Felipe, vai lá tocar? Eu assisti um filme muito interessante, nunca mais eu achei, sobre a vida de Abraão. E me marcou uma cena. Porque Abraão queria tanto um filho, Isaac, Deus deu Isaac. E quando Sara teve Isaac, o velho patriarca ficou babão. Velho, diz que velho, quando tem filho na velhice, fica babão. Não tem esse negócio, né? Tem filho depois de velho, fica babão. Filho. Abraão ficou babão. Aí os servos de Abraão diziam, pai Abraão, tem uma criança para circuncidar. E Abraão brincando com Isaac. E Abraão dizia assim, faça vocês já sabem, já fiz tanto isso na frente de vocês. A outra chegava e disse assim, pai Abraão, alguém está precisando de um conselho. Este povo, não está vendo que eu estou com meu filho? E eu imagino Deus olhando de lá e dizer, Abraão já não orava como orava antes de receber a bênção. Abraão já não adorava Deus como ele adorava antes de Isaac nascer. Aí Deus um dia apareceu para Abraão e disse, Abraão? Ele disse, sim, Senhor. Aí Deus disse, toma Isaac, o teu filho, o teu único filho a quem tu amas mais do que eu. É assim que está no original. Pega o teu filho que tu amas mais do que eu e sacrifica-me. Se eu me ausentar da presença de Deus, as bênçãos de Deus na minha vida vão ser maldição. Porque o que me leva a uma vida de sobriedade não é aquilo que eu ganho de Deus, é a vida que eu tenho com Deus. Se eu tenho uma vida com Deus, o sim e o não de Deus são recebidos da mesma maneira. Se eu tenho uma vida com Deus, eu digo como o apóstolo Paulo, eu posso ter, eu posso não ter, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o autor dos Hebreus diz que quando Abraão foi oferecer Isaac, o autor dos Hebreus diz que em figura, Abraão matou Isaac. E eu nunca entendi aquele texto. Depois, até eu ver esse filme, no dia que eu vi esse filme, eu entendi. Eu disse, é verdade. Abraão matou Isaac dentro dele. Porque Isaac se tornou a concorrência de Deus e Deus não admite concorrência. Eu preciso de Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso mais do que qualquer coisa andar com Deus. Porque se eu em Deus tenho todas as coisas, se eu perdê-lo, eu perco todas as coisas. Já aconteceu uma vez, lá no Jardim do Éden. O homem tinha todas as coisas. O homem não perdeu uma terra boa. O homem não perdeu árvores frutíferas. O homem não perdeu um rio maravilhoso regando a terra. O homem não perdeu fruta de boa qualidade. O homem perdeu a presença. E quando ele perdeu a presença, ele descobriu que tudo que ele tinha estava atrelado à presença. E ao perder a presença, ele foi perdendo. Ele perdeu o jardim, ele perdeu a provisão, ele perdeu o seu filho assassinado por os próprios irmãos, ele perdeu a paz na sua casa,
e por fim ele perdeu a sua própria vida ao morrer. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Rasgue o seu coração dentro do Senhor. Tenha um momento com Deus nesta hora. Eu não vou colocar palavras nos seus lábios, porque você é filho, você sabe quem é o seu pai. Mas eu queria que você tivesse uns 2 minutinhos de conversa com Deus nesta hora e entronizasse Ele no seu coração. Tivesse coragem de convidar Ele para ser o centro e dissesse para Ele: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti para me manter sóbrio e vigilante em toda a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor, para administrar as bênçãos que a Tua presença traz. Eu preciso de Ti, Senhor, para que nunca, nada nesta terra tome um lugar que é só Teu. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso morrer aos Teus pés. Eu preciso me render aos Teus pés. Eu preciso ter uma vida de busca por Ti. Eu preciso de Ti. Como a costa suspira pelas águas, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, como a terra seca e árida necessita da chuva. Ah, meu Deus, tudo que eu preciso és Tu. Eu preciso de Ti mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Porque eu sei que se eu perder-te de vista, eu estarei perdendo tudo. Se eu perder-te de vista, eu estarei perdendo tudo. E em cascata, tudo aquilo que eu possa ter construído na minha vida será derrubado. Em cascatas, tudo aquilo que eu construí por anos vai para o chão. Porque tudo é sustentado pela Tua presença. Tudo é sustentado por Ti, Senhor. Tudo é sustentado por Ti. Não apartes de mim o Teu Espírito. Ensina-me o caminho de buscar a Tua face. Ensina-me o caminho que me leva para mais perto de Ti. Ensina-me o caminho da adoração. Ensina-me o caminho da oração. Ensina-me o caminho da solidão aos Teus pés. A ter uma vida contemplativa, a ter uma vida devotada, a ter uma vida contigo, meu Senhor. Contigo, meu Senhor. Contigo, meu Senhor. Aleluia. Se esse é o desejo do seu coração, coloque-se de pé diante do Senhor. Eu só quero estar. Vamos cantar essa canção.